dia! Estamos hoje na nossa aula de quarta-feira, aula de religião, certo? Onde vamos falar sobre os 3 santos juninos, porque a gente sabe que a gente está na época junina, na época de São João. A gente sabe que se a gente estivesse na escola, já estava lá a nossa quadra com um palhoção enorme, tudo lindo, arrumado, só esperando pra gente dançar aquele forrozinho gostoso. Porém, este ano a gente vai dançar o nosso forrozinho na nossa casa, certo? Mas não desanimem, certo? Vamos dançar, vamos aproveitar, vamos comer milho. Não podemos fazer fogueira, não podemos soltar fogos, porque precisamos ficar dentro de casa por causa da quarentena, certo? Mas nada de desânimo. Coloca aquela música do Rei do Baião e vai dançar, certo? Mas agora vamos para a nossa aula de religião, onde vamos falar de Santo Antônio, São João e São Pedro, certo? Então vamos lá! Santo Antônio, São João, São Pedro e Santos Juninos. Segundo o jornal O Santuário, que foi a fonte onde a tia foi buscar essa aulinha de religião, certo? Achei bem interessante e trouxe um pouco sobre cada santo para a gente estudar um pouquinho. No mês de junho, a igreja celebra a festa de 3 grandes santos: Santo Antônio, dia 13, São João Batista, dia 24 e São Pedro, dia 29. Essas festividades, trazidas para o Brasil pelos portugueses, ficaram popularmente conhecidas como festas juninas. São Pedro foi o primeiro a ser chamado por Jesus, com seu irmão André. A gente encontra isso lá na Bíblia, em Lucas 6,14. Jesus o convidou para deixar o barco na praia e ir caminhar com ele, pois o faria pescador de homens. Pedro prontamente deixou tudo e passou a caminhar com Jesus. Foi o primeiro a professar a fé no Cristo, quando disse: "Eu sei que tu és o Messias, o Filho de Deus, do Deus vivo." A gente vê isso lá em Mateus 16:16. Sobre esse testemunho de fé, Jesus edificou sua igreja. Pedro foi morto e crucificado de cabeça para baixo. Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, em 1195 e faleceu em Pádua, Itália, no dia 13 de junho de 1231. Foi primeiramente religioso agostiniano e depois tornou-se franciscano. Chegou a conhecer São Francisco de Assis e com ele conviveu por um tempo. São Francisco o nomeou responsável pela formação dos frades, diante de sua grande capacidade intelectual e de seu conhecimento teológico. É o santo junino com maior apelo popular. É chamado de Santo dos Pobres e também muito procurado como santo casamenteiro, por ter ajudado moças pobres a conseguirem os dotes para o casamento. O sacerdote que fez essa entrevista para o jornal nos conta também sobre a tradição da entrega do pão no dia de Santo Antônio. Ele tinha enorme compaixão pelos pobres e sentia, como frade franciscano, a fome dos pobres. Certa vez, no convento onde ele vivia, distribuiu todos os pães para os pobres. Quando o padeiro foi buscá-lo para a refeição, levou um grande susto, pois não havia nenhum pão no cesto. Ao contar o fato para o Santo Antônio, este mandou voltar e verificar se os pães realmente não estavam lá. O frade ficou surpreso, pois encontrou o cesto cheio de pães.
Por isso, até hoje, existe a grande devoção popular de abençoar o pãozinho de Santo Antônio. Os fiéis levam e colocam na vasilha de trigo, arroz ou de outro alimento na casa, na confiança de que Santo Antônio nunca deixará o pão de cada dia faltar sobre as mesas. Os pães distribuídos no dia de Santo Antônio também nos ensinam a importância da partilha. Se o amor de Cristo continuar tocando o nosso coração, como tocou o coração de Santo Antônio, aprendemos que o pão não pode ser só meu, mas nosso. Só assim haverá pão para todos. São João Batista, cujo nome São João significa Deus dá a graça, foi o precursor de Jesus. Ele se alegrou com a chegada do Messias, ainda no ventre de sua mãe, Isabel, quando esta recebeu a visita de Maria em sua casa. Podemos ver isso em Lucas 1, 39 ao 43. Ele foi o único profeta a anunciar a chegada do Messias e a mostrá-lo no meio do povo. Ele batizou no Rio Jordão o próprio autor do batismo. Foi ele quem apontou Jesus, proclamando Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Podemos ver isso em João 1, 29. No dia 24 de junho, celebramos seu nascimento. Ele é o único dos santos que tem o dia do nascimento e o dia da morte celebrados, pois os demais santos têm apenas o dia da morte rememorado.